Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas e Mensagens de Emmanuel. Hoje teremos a 18ª mensagem do livro Pão Nosso, mensagem que nos recordará que no tempo certo todos somos provados a fim de atestarmos nossas conquistas espirituais. O título: Prova de Fogo. Um belo texto de Emmanuel. Veremos que o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier abre a mensagem com importante citação do Evangelho de Paulo. Mas peço-lhes aguardem um instante para juntos, mais uma vez, compartilharmos deste belo ensinamento e de nossas considerações ao final. Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Emmanuel abre esta importante mensagem em prova de fogo com a seguinte citação do Evangelho de Paulo, registrada em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, em que o apóstolo diz: "E o fogo provará qual seja a obra de cada um." Segue então Emmanuel. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras, e ponderando o feito, recordamos que o Evangelho igualmente se reporta a estas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. E esclarece então o autor. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Segundo Emmanuel, cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. E continua o benfeitor: o aperfeiçoamento do mundo na afeição material pode fornecer a imagem do que seja a importância destas afeições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. Finaliza um nobre benfeitor. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, que importante esta mensagem, não é? Teceremos alguns comentários agora, se nos permitem. Podemos ver aqui que os principais ensinamentos de Emmanuel sobre as provas que enfrentamos
conforme expresso na mensagem Prova de Fogo, incluem, por exemplo, os testes espirituais. Emmanuel enfatiza que todos, em algum momento, somos submetidos a provas que visam a testar as nossas conquistas espirituais. Estas provas são comparáveis a um fogo que revela a qualidade de nossas ações e caráter, tal como o fogo testa a resistência de materiais da indústria moderna. Um segundo ensinamento, a construção pessoal. Cada indivíduo deve edificar sua própria vida e realizações sobre a base que é Jesus Cristo. Isto significa que nossas ações e esforços devem estar alinhados com os princípios do Evangelho e que cada um deve ser responsável por suas próprias escolhas e pela qualidade de seu trabalho espiritual. Temos ainda um terceiro ensinamento, revelação das verdadeiras virtudes. Vejam que as dificuldades que enfrentamos são oportunidades para que possamos demonstrar as qualidades com amor, com fé, com paciência, esperança. Emmanuel sugere que estas virtudes são conquistas para a vida eterna e que só se mostram verdadeiramente sob prova. Ainda um quarto ensinamento, a necessidade de experiência. O autor alerta que todos os discípulos devem passar por experiências que testarão suas qualidades espirituais, assim como os materiais que não suportam as provas de fogo. Algumas características espirituais se revelam apenas nas adversidades. E vejam que é possível subtrair ainda mais um quinto e importante ensinamento, a reflexão sobre a vida. Emmanuel convida à reflexão sobre a importância destas provas, sugerindo que elas não apenas nos purificam, mas também nos preparam para melhor servir e compreender as lições que a vida e o Espiritismo nos oferecem. Percebam que estes ensinamentos nos incentivam a ver as dificuldades como parte do nosso crescimento espiritual e a buscar constantemente o aprimoramento de nossas virtudes. Mas aplicar os ensinamentos de Emmanuel sobre as provas que enfrentamos em nossas vidas diárias envolve várias práticas e reflexões. E entre elas, em nosso entender, podemos citar a prática e reflexão, pois encarar as dificuldades como oportunidades, em vez de temer ou evitar as dificuldades, encará-los como momentos de aprendizado e crescimento, nos dá a possibilidade de refletir sobre como cada desafio pode ajudar-nos a desenvolver as qualidades como paciência, como resiliência e compaixão. Considere as dificuldades como provas de fogo que testam e fortalecem o seu caráter. Uma outra ainda reflexão é fundamentar ações em princípios espirituais. Ao tomar decisões, pergunte se suas ações estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus e os princípios do Evangelho. Mantenha sempre o foco na construção de uma vida baseada no amor, integridade e serviço ao próximo, lembrando que Jesus é a base de sua edificação espiritual. Uma terceira prática e reflexão que podemos absorver é
praticar a paciência e a compaixão. Desenvolva a paciência sabendo que todos enfrentam suas próprias lutas, seja compreensivo e ajude os outros em suas jornadas, assim como você espera apoio em seus momentos difíceis. Veja que esta prática não apenas ajudará os outros, mas também fortalecerá as suas próprias virtudes. A observação detalhada nos levará a perceber ainda mais três reflexões, três caminhos, como por exemplo a autoavaliação e a reflexão. Reserve um tempo para refletir sobre as suas experiências diárias. Pergunte a si mesmo quais as qualidades foram despertadas ou testadas nas situações que você enfrentou. Essa autoavaliação pode ajudá-lo a identificar áreas de melhorias e a aprender como cada situação vivida. Também a prática de cultivar a fé e a esperança, porque em momentos de provação, se cultivarmos a fé e as experiências, que elas têm um propósito e que, se acreditarmos que são testes, são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, não estaremos sozinhos nesse processo. Cultivar, portanto, uma mentalidade esperançosa pode ajudar-nos a atravessar momentos difíceis. E uma sexta prática e reflexão ainda seria o serviço ao próximo. Engaje-se em atos de boa vontade e serviço, pois o aprendizado e as virtudes que você desenvolve em suas próprias experiências se tornam mais valiosas quando são compartilhadas com os outros. Isso não apenas beneficia quem ajuda, mas também solidifica suas próprias conquistas espirituais. Essas práticas permitem que você viva os ensinamentos de Emmanuel em seu dia a dia, levando uma transformação contínua e ao fortalecimento das virtudes espirituais em sua vida. Muito bem, meus amigos, ficamos por aqui. Nossa gratidão por nos ouvirem, nos assistirem, nos acompanharem neste trabalho colaborativo que gostamos de fazer, trazendo estes belos textos de Emmanuel, registrando nesta primorosa e singela obra que é o pão nosso e que sugerimos desde o primeiro programa a todos, que foi obtida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se gostaram, deem o seu like para o algoritmo ampliar a sua divulgação na internet. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que você entenda necessitado de ouvir o conteúdo desta mensagem. Até o próximo programa e o meu desejo de abençoado domingo a você e aos seus.